Vamos falar hoje sobre os municípios brasileiros, tá? Então, abram um livro aí na página 43 e acompanhe aí a leitura, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, aqui, ó, os municípios brasileiros, né? Como os municípios foram formados, tá? Primeiramente, com a exploração do território da nova terra descoberta, as pessoas elas buscavam lugares que oferecessem condições de instalar vários indivíduos. Como a Igreja Católica ela era muito poderosa e sua fé bastante difundida na Europa, os europeus que chegaram a determinado lugar providenciavam, primeiramente, a construção de grandiosas igrejas em respeito à sua fé. As primeiras cidades do Brasil, elas estão localizadas no litoral do país, pois as embarcações, que não paravam de chegar de Portugal, precisavam atracar em lugares que as recebessem em segurança. Tanto que o primeiro local de atracagem dos portugueses, ao chegarem ao Brasil, em 1500, foi chamado de Porto Seguro. Era uma região que fica ao sul do estado da Bahia. Apenas no ano de 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado, sendo a origem de um dos primeiros municípios brasileiros. Então, ó, Porto Seguro, né, foi um dos primeiros municípios brasileiros, que foi onde os portugueses, né, chegaram com a embarcação e atracaram lá em Porto Seguro. A herança histórica dos municípios. A Vila de São Vicente, né, que fica no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro no ano de 1532. Quais são as heranças deixadas pelos nossos antepassados, que ficaram até hoje? Temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito a história a estudar os povos antigos. Tia, tem uma pessoa riscando a tela. Tá bom, Isla. Os municípios mais antigos, geralmente, eles têm um sítio histórico repleto de elementos interessantes. Olha aqui, ó. Veja alguns sítios históricos de municípios coloniais espalhados pelo Brasil. Aqui nessa imagem nós temos a Cidade Alta, que fica em Olinda, no Pernambuco, tá? É um sítio histórico, é uma cidade histórica. Aqui nós temos o sítio histórico de Tiradentes, ó, que fica em Minas Gerais. Então, observem como eram as construções, né, ó, e continua até hoje. Por isso que é um centro histórico, né, uma cidade histórica. Aqui nós temos o Centro Histórico de São Luís do Maranhão, tá? Lá no Maranhão. Então, observem aí como que é. Aqui nós temos a imagem do Pelourinho, que fica em Salvador, na Bahia. Tá? Que é o Pelourinho, o famoso Pelourinho, né? Que é bem falado, né? Na Bahia. É importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre foi pacífica. Muitos foram ocupados por meio de guerras com os indígenas, que já ocupavam o território. Em muitos outros municípios, houve a necessidade de trazer pessoas escravizadas, degradadas, migrantes e etc., para essas pessoas trabalharem, né, nos serviços que precisavam ser feitos, como extração de madeira, construções e lavouras, para garantir a ocupação. Após a garantia da ocupação, os municípios começaram a sofrer mudanças de acordo com as suas condições sociais. Então, meus amores, agora nós vamos fazer as atividades, tá? Sobre aí esse conteúdo dos municípios brasileiros. Então, lá na página 45, nós temos a primeira atividade aí, ó.
que vocês irão fazer? Observe as imagens abaixo e marque as cidades que você considera históricas. Então, tem algumas imagens aí, ó, e de acordo com aquelas imagens que a tia mostrou, de cidades históricas, né? Qual dessas daí vocês acham que são cidades históricas? A da esquerda do lado de cima e a da direita do lado de baixo. Ela tomou banho ontem. Então, vocês vão marcar o xizinho, tá bom? Nós temos aqui essa, né? E temos essa. Então, observem as construções, como que eram, né? As construções, as ruas das cidades históricas, né? Que você considera históricas. A construção das igrejas, né? Eram construções mais antigas, que se predominam até hoje, né? E aí, conseguiram identificar todos? Sim. Sim, então você marca um xizinho, tá bom? Na cidade que você considera Hoje eu histórica. já fui na catedral com Já? meu pai, que ele trabalhava lá perto, aí eu fui com ele um dia. Passear, né? Ok. Na questão 2 agora, ó, de acordo com o quesito anterior, né? Então, de acordo com essas cidades, com a imagem dessas cidades, responda a cada uma das questões a seguir. Então, letra A, registre abaixo as diferenças encontradas entre os tipos de cidades. E aí, se você observar as cidades históricas que você marcou, né? E você observar as outras, quais são as diferenças que existem entre elas? O que a gente pode perceber de diferença? As outras têm mais prédios e as outras têm mais casas. E o que mais? Como que eram as construções? Eram construções modernas ou construções mais antigas? Mais antigas. Antiga. Mais antigas, né? Então, vocês vão escrever isso aí, ó. Escrevam aí com as palavrinhas de vocês, né? Eram construções mais antigas, né? As outras têm construções mais modernas, tá? Vocês anotem aí na letra A, tá? Nossa próxima atividade, na questão 3, nós temos assim: pesquise imagens relacionadas à sua cidade, escreva uma legenda para cada foto e organize uma exposição. Escreva o nome dos patrimônios históricos encontrados em sua cidade. Então, aqui é uma resposta pessoal. Então, essa atividade a gente teria que realizar como se fosse fazer um cartaz, né? Como nós não estamos em sala de aula, se for possível, vocês podem pesquisar uma imagem, tá? Uma foto, e colar no caderninho de vocês, tá bom? Não precisa ser muitas, não. Pelo menos uma imagem da nossa cidade, e aí você tira, né, a imagem da cidade e escreve lá uma legenda sobre, tipo assim, qual é aquele local? Vamos imaginar que você encontrou uma foto da feira do Pedregal, né? Aí você coloca a imagem e escreve embaixo o que é a feira do Pedregal, tá? Mas só se for possível, tá bom, pessoal? Se não tiver como conseguir a imagem, não tem problema não, tá? Mas quem conseguir, faz no caderno, tá? Oi. Pode tirar. Na questão 4, complete as frases de acordo com o que você aprendeu neste capítulo. Letra A. Foi o primeiro município brasileiro a ser fundado pelos portugueses. Quem lembra aí o nome que a tia falou? Ponte Seguro. Lá no conteúdo tem, ó, lá na página 44. Procura bem aí que vocês vão encontrar, ó. Página 44. Porto Seguro, ele deu origem ao primeiro município. Ele não foi o primeiro, ele só deu origem. Qual foi o primeiro? Tá lá na página 44. Ok, vamos. Vai, Sofia. Letra B agora, pessoal. Ó, já existiam, habitando a região onde foi fundado o primeiro município brasileiro. Quem que já existia? Já existiam. Quem que já moravam nesse município? Os índios. Os indígenas, né? Então, indígenas. Vocês vão escrever indígenas.
Letra C agora, ó. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados. Que heranças são essas? E aí? Quais são essas? Na questão 5, ó. Localiza no mapa, né, do Brasil a região onde foram fundados os primeiros municípios. E aí? Os municípios, né, os primeiros municípios foram formados nas regiões litorâneas, né, do litoral. Então, qual seria aí no mapa? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Né? Isso. São regiões litorâneas do litoral, né, que tem praias, né? Porque as embarcações, elas precisavam, né, como eram embarcações, desembarcar onde tivesse praia, né? Na questão 6, ó, escreva o nome do município cuja região recebeu as embarcações dos primeiros portugueses em território brasileiro. Então, qual foi o município que primeiro recebeu as embarcações? Foi aquela primeira lá que vocês falaram lá. Foi onde? Na Bahia? São Paulo. Não. Porto Seguro, tá? Foi Porto Seguro que recebeu as primeiras embarcações, tá bom? A tia vai explicar agora as outras questões, porque o nosso tempo já acabou. Aí vocês vão terminar em casa e na próxima aula a gente corrige, tá bom? Então, a questão 7. Tem. Onde fica localizado esse município? Então, onde que fica localizado o município de Porto Seguro? Aí você vai me dizer. Na questão 8, temos uma pesquisa, tá bom? Pesquise sobre a história do município onde você vive. Aí tem aí as perguntinhas para você pesquisar, tá? Essa atividade de escolha, que nem todos, né, têm, porque a tia achou que a escola tivesse enviado para todos, mas se for possível, vocês podem fazer, tá? Se tiver como fazer. Se não tiver, não tem problema, não. É também uma pesquisa, né, sobre a cidade onde você mora. Então, você vai colocar o nome do município, a data de fundação do nosso município, o tamanho do território, o total da população, o nome do prefeito, e depois você vai escrever um pequeno texto contando a história do seu bairro, tá? Então, se for possível fazer, tudo bem. Quem não tiver a folhinha, se for possível, copiar no caderno, tá? Que aí na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Então, vocês terminem às 7, às 8. E na próxima aula a tia faz a correção junto com vocês, tá certo? Tudo bem?